Ok, pessoal, eu quero gravar mais um vídeo falando ainda sobre aquele assunto do vídeo anterior, quando a gente fala em disciplina, né, na obra e no reino de Deus. A disciplina, conforme a gente vê, observa no contexto bíblico, é quando Deus ele permite com que as pessoas, de um modo geral, elas sofram as consequências das próprias escolhas erradas que elas, que elas tomam, né? E isso para quê? Para que uma vez elas sofrendo as consequências dos erros, dos pecados, elas possam encontrar, né, o espaço dentro delas para o arrependimento. O objetivo de Deus, quando Ele permite com que a gente colha aquilo que a gente planta, é exatamente isso, mostrar para nós, né, para nós mesmos, o quanto é ruim, o quanto é prejudicial a gente escolher o caminho errado, escolher o caminho que nos afasta, que nos distancia cada vez mais dele, né? E uma vez que a gente se arrepende, que a gente busca, né, perdão, que a gente de fato, de verdade, com sinceridade, procura mudar este comportamento que nos levou ao sofrimento, que nos levou a passar por essa situação difícil, ele prontamente ele vem em nosso socorro. É claro, ele não vai nos poupar das consequências do pecado, não. Ele não vai, por exemplo, se uma pessoa roubou, matou, enganou alguém, né, e ela for pega, vamos supor assim, pela polícia, vamos dizer assim, é claro que ela vai ter que pagar, vai ter que ficar, né, vai ter que ser privado de sua liberdade por um certo tempo, mas isso não significa dizer que ela já está condenada. Não, pelo contrário, ela uma vez se arrependendo, Deus a perdoa, a limpa, né? E reconstrói a vida dela espiritualmente falando. Ou seja, ainda que por fora, na vida dela esteja um caos total e completo por causa das escolhas erradas que ela tomou lá atrás, dentro dela, no interior dela, ela tem a paz, sabendo de que Deus é com ela, que Deus não somente a perdoou, a lavou, a purificou, mas como também Ele está preparando um lugar para ela lá no reino dos céus. Entendeu? Isso, quer dizer, quando se fala em disciplina de Deus, a disciplina não é um castigo, não é uma punição que a pessoa está sofrendo. Não. Nada mais é do que a consequência de uma escolha errada que ela tomou, que Deus permite com que ela sofra, conforme aconteceu lá no povo de Israel, quando eles se afastaram de Deus, quando eles abandonaram a fé em Deus para se inclinar para buscar outros deuses, deuses estranhos. Então, Deus ele permitiu, né, com que os povos inimigos subjugasse, invadisse e expulsasse o povo da terra que Deus havia dado a eles, a terra prometida. Então, eles perderam a sua pátria, eles perderam a sua identidade, né? Aliás, eles perderam a condição de povo para se tornar escravos novamente, escravos, exilados, um povo que foi expulso de sua terra natal. E até hoje eles lutam por isso. Até hoje eles pagam o preço da desobediência. Eles pagam até hoje, até os dias atuais, o povo judeu, o povo de Israel paga por aquela decisão, por aquela escolha que os antepassados deles tomaram lá atrás de abandonar o Deus vivo, de deixar de seguir as instruções, os ensinamentos que Deus ele havia dado, os mandamentos de Deus. Então, eles sofrem até os dias atuais, mas isso não significa dizer que Deus os abandonou. Pelo contrário, Deus continua com eles,
Tanto é que eles voltaram, eles retornaram à terra prometida. E isso à custa de muito sofrimento, muita angústia, como a gente pôde verificar nos livros de história lá na Segunda Guerra Mundial. Foi muito sangue derramado, muito sofrimento para que hoje eles pudessem ter essa pátria de volta. Eles retornaram à sua terra prometida, mas ainda assim, né, humanamente falando, eles não estão garantidos lá. Existe uma palavra, existe uma promessa de que eles voltarão e nunca mais sairão de sua terra. Deus ele prometeu. Mas isso com muita luta, muita dificuldade. Vocês estão entendendo, pessoal? Se você quer tomar a decisão, a atitude de viver de acordo com a sua própria cabeça, de fazer a sua própria vontade, vai em frente, pode ir. Deus não vai te impedir de nada. A decisão, a escolha é sua, mas você tem que estar consciente de que as consequências virão. É verdade, Deus não vai poupar ninguém. Ele não poupou nem a anjos quando esses se viram rebelados. Eles os expulsou do céu e não foi encontrado mais o lugar deles. Então Deus os precipitou para um abismo de trevas e de lá eles vão permanecer para sempre, a não ser por um breve momento em que Deus vai trazer juízo para esta terra, mas isso aí já é outra situação. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: por enquanto Deus não está punindo ninguém, não. Deus ainda está de braços abertos, de mãos estendidas para abençoar e salvar todos aqueles que se voltam para Ele. Mas aqueles que escolhem, que preferem, que optam por permanecer distantes, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das consequências das suas más escolhas, insistem em permanecer afastados dessa graça, dessa bênção tão gloriosa. Aí sim, eles estão se colocando como, né, numa condição, né, que eles estão se autocondenando. Entendeu, pessoal? Então, não confundam disciplina com punição. Se você está sofrendo, gemendo, padecendo, faça um autoexame da sua própria vida, veja o que você tem feito, veja o que você tem deixado de fazer, que de repente vai contra a vontade de Deus. Aí você vai entender o porquê que você está passando por tudo isso. De repente você fala assim, não, mas eu não fiz nada de errado, eu não prejudiquei, não fiz nada contra ninguém. O que eu estou passando hoje não foi culpa minha, não foi por algo que eu fiz, né, que tenha causado esse sofrimento. Então você também pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, porque Deus também não permite com que aqueles que confiam nele sejam provados além das suas forças. Então eu digo para você, se você está passando por essas lutas agora, por esse sofrimento que não foi causado por você, por escolhas erradas, então você pode ficar tranquilo, Deus é com você e você vai superar isso daí, porque são coisas da vida também. Acontece. Ninguém está livre disso. Enquanto estivermos aqui neste mundo, né, nós não vamos ficar ilesos completamente, porque há coisas que não dependem de nós. Nós somos também prejudicados, injustiçados, injuriados. Jesus falou, ele prometeu, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Entendeu? E outra feita aconteceu lá no tempo que Jesus estava aqui, já aconteceu um acidente, né? Um acidente e algumas pessoas morreram nesse acidente. Aí os discípulos perguntaram, Senhor, quem foi que pecou, né? Por que essas pessoas sofreram esse acidente tão terrível, né? Aí Jesus falou, não é que ninguém pecou, né? São coisas que realmente acontecem, né? Mas se você não se arrepender, se você não rever as suas escolhas, as suas decisões, coisas semelhantes a essas acontecerão a vocês também, entendeu? Então, eu quero deixar isso bem claro para que vocês compreendam que todos nós, enquanto estivermos aqui nesse mundo, estamos sujeitos a passar por lutas e tribulações, por dificuldades, né? Mas a gente não pode permitir com que essas dificuldades, essas lutas,
como eu posso dizer, diminuam ou prejudiquem, comprometam a sua fé, a sua firmeza, entendeu? Continuem firmes e fortes na sua escolha de permanecer em Deus. Se você errar, se você pecar, peça perdão a Deus, que Ele está de braços abertos, Ele não vai te rejeitar, te condenar, entendeu? Peça perdão, busque a Ele com sinceridade, né? Porque nós também somos sujeitos a falhas, a erros, né? Mas continue perseverando, buscando, clamando a Deus por misericórdia. E isso até o fim da sua vida, tá bom? E as lutas e dificuldades que você enfrentar, levanta a cabeça e segue em frente, tá bom? Não fique desanimado, não fique entristecido, não fique, sabe, pensando em voltar atrás, em desistir, porque isso aí só vai, né, só vai testificar a derrota, porque os derrotados não são aqueles que perdem, que fracassam, mas aqueles que desistem. Esses são os verdadeiros fracassados, derrotados, né? São os que desistem, tá bom? Então, se você caiu, levanta. Não fica prostrado, não se entregue à autocomiseração, ficar se sentindo pena de si mesmo, ficar se autocondenando, porque isso aí não vai te ajudar em nada. Se você caiu em pecado, caiu no erro, enfim, levanta a cabeça, busque a Deus, que ele está disposto, ele tem mais prazer em perdoar do que condenar, como eu falei no vídeo anterior. O prazer de Deus é a misericórdia. O juízo e a justiça é como se fosse uma obrigação dele. Como Deus, como Senhor, ele tem que ser justo, ele é justo. O trono dele é estabelecido em justiça. E ele vai fazer justiça independentemente do que aconteça, o que acontecer, do amor que ele sente por nós, ele vai fazer justiça e juízo. Mas ele vai ter misericórdia daqueles que o buscarem, ele vai ter misericórdia daqueles que se arrependerem, né, com sinceridade e o buscarem de todo o coração, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Tenham todos um bom dia, boa tarde, tá bom? E boa noite. Até logo.